lá, né? Bom, então todos sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter essa oportunidade de conversarmos a respeito de temas bastante delicados e sobre dois aspectos aí, né? Adoro esses encontros multidisciplinares porque nós podemos entender mais do assunto nas suas várias áreas. Porque nada é numa área só, né? Eu falo assim que eu casei essa questão de justiça com saúde, porque realmente estão muito interligadas. Mas o nosso tema de hoje, né, estelionato sexual e tráfico de mulheres, eu vou conversar com o doutor Flávio Freire, que ele é delegado da Polícia Federal e professor, e com a doutora Liliane Leal, que é psiquiatra e professora. Então, estou com a turma aqui excelente, né? Todo mundo professor é ótimo, melhor ainda. E, bom, o vídeo, eu acho que do Flávio ainda está um pouquinho travando, né? Eu estou ouvindo bem você. Mas vamos puxando. Tá. A sua voz, ela chega. O vídeo realmente está com aquele ciclo de travar. Bom, ultimamente, há pouco tempo... gente, desculpa. Para as pessoas que estão seguindo os dois e que não me conhecem, eu sou Flávia Dornelas Furcovas, que sou médica da família. E tenho aí, ultimamente, fazendo essas lives, tocando vários assuntos que eu considero importante, tá? Para a gente estar conversando. Então, falando de tráfico de mulheres, há pouco tempo nós tivemos, né, saiu na mídia, um caso referente ao tema, e que não é tão comum a gente estar escutando, já a questão de estelionato sexual já está mais presente na nossa vida. E, segundo a ONU, mulheres e crianças com relação ao tráfico de pessoas, essas pessoas mais acometidas. E eu vi um dado que eu nem tinha esse conhecimento, mas por que acontece tanto tráfico de pessoas, tráfico de mulheres? Porque dentre as atividades ilícitas é a terceira mais rentável, depois de drogas e venda de armas. Então, é algo realmente bem presente e um dos motivos é esse. Para a gente começar, para todo mundo entender o que são essas duas coisas, eu vou lançar a primeira pergunta para o Flávio, para ele explicar para a gente o que é o tráfico de mulheres e o que é o estelionato sexual. Bom, boa noite, pessoal. Acho que essa internet acabou atrapalhando um pouco a minha apresentação no início. Então, queria, antes de responder a sua pergunta, doutora Flávia, dizer que é uma honra muito grande estar aqui participando desse evento com você, com a doutora Lília. Então, vamos então ao que interessa. Vamos falar sobre tráfico de pessoas, vamos falar sobre estelionato sexual. Bom, o que seria tráfico de pessoas? Nós temos uma convenção no Brasil chamada Convenção de Palermo. O vídeo está travando um pouco, mas vocês me ouvem bem? Eu posso continuar? Pode. Posso, vamos lá. Então, em 2004, o Brasil ratificou uma convenção chamada Convenção de Palermo. E essa convenção, ela tem por objetivo reprimir as organizações criminosas que atuam de forma transnacional. E o objetivo maior dessas organizações criminosas, através da Convenção de Palermo, é prevenir e reprimir através de 3 tipos de tráfico. Nós temos o tráfico de pessoas, isso inclui a modalidade de tráfico de mulheres, o tráfico de imigrantes e também o tráfico de armas. Como você bem colocou, doutora, o tráfico de pessoas tem uma rentabilidade, segundo a OIT, em torno de 130 bilhões de dólares por ano. Então, veja o quanto é rentável. Então, vamos lá. Tráfico de pessoas está previsto no nosso Código Penal no artigo 149A. 149A. E somente passou a existir esse crime após a Convenção de Palermo. Então, a Convenção de Palermo foi ratificada em 2004 e somente em 2016 foi criada o nosso crime de tráfico de pessoas. Bom, e nesse crime de tráfico de pessoas estabelece que agenciar, transportar pessoas mediante violência ou grave ameaça ou mediante induzindo essas pessoas em erro para fins de exploração sexual, para fins de trabalho escravo, para fins de remoção de órgãos. Então, isso tudo significa tráfico de pessoas. Então, o
crime de tráfico de pessoas envolve vários núcleos menores. Então, não somente transportar, não somente agenciar, não somente ter pessoas, incentivar pessoas Flávio, a se tocar. Flávio, consegue me escutar? Consigo, travou? Desculpa te atrapalhar. Sim, a sua voz realmente ela está travando bastante. O pessoal está até Robotizou. comentando. Tá saindo cortada, tá dando um pouquinho de dificuldade para te entender. Será que você consegue, não sei, um outro local para onde você está, tentar mudar aí e andar um pouquinho para a Tentando gente mudar ver? aqui para isso melhora. Já O pessoal tentei, está realmente comentando. O pessoal está realmente comentando muito que o áudio está ruim. E está difícil mesmo para te entender. Você está entendendo, Liliane? Eu entendi uma parte, agora nesse finalzinho robotizou. Né? E aí no finalzinho deu a travada. Pronto, agora será que melhorou? Bom, vamos tentar. Então. Vai lá para a janela. Pior que eu não posso nem ir para a janela. Eu não posso ir para a janela porque a abertura do evento aqui no hotel é hoje. E o local onde está ocorrendo essa abertura é bem pertinho do meu quarto. Então, se abrir a janela aqui, aí é que a gente não vai conseguir fazer essa barulho. Bom, a sua voz agora ficou muito. Sua voz agora saiu perfeita. Então vamos tentar aí, vamos continuar. Pode continuar, por favor. Eu estava falando sobre a Convenção de Palermo, que após a ratificação da Convenção de Palermo em 2006, foi tipificado, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico o crime de tráfico de pessoas, ao qual se engloba o tráfico de mulheres. Então, a grande preocupação dentro do crime de tráfico de pessoas é realmente o tráfico de mulheres e o tráfico de criança. E eu estava dizendo, o crime de tráfico de pessoas está no Código Penal, no artigo 149A. E o que é que significa tráfico de pessoas? Significa agenciar, aliciar, recrutar, transportar, comprar pessoas mediante violência, grave ameaça, ou então induzindo a pessoa em erro, seja para fins de receber órgão, de realizar um trabalho escravo, seja para fins de exploração sexual, que a maior parte, a predominância da espécie de tráfico de pessoas relacionada a mulheres. Bom, então isso seria tráfico de pessoas. Tráfico de mulheres está incluso dentro do crime de tráfico de pessoas. Inclui não somente mulheres, mas também crianças, qualquer gênero sexual. Nós temos também qualquer que seja o objetivo, não só para trabalho escravo, para submeter essas pessoas à servidão. Então isso também configura tráfico de pessoas, certo? Mas você me perguntou, tráfico de pessoas e outro crime, não foi isso, doutora? Estelionato sexual. Que estelionato sexual? Estelionato sexual. Bom, estelionato sexual é um pouquinho diferente. Estelionato sexual está previsto lá no artigo 215 do Código Penal. E o que é esse estelionato sexual? Estelionato configura uma situação de você induzir uma pessoa em erro. Então, é você enganar, através de artifício ardil, uma pessoa. Bom, e se o motivo é o sexual, configura-se o estelionato sexual. Então, nós temos um crime chamado violação sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal, que consiste em ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, induzindo essa pessoa em erro, através de um artifício ardil. Nós tivemos exemplos chocantes no Brasil, que foi o caso do médico Roger Abdelmaci. Nós tivemos o caso também do espírita João de Deus. Nós tivemos também um caso em São Paulo, tivemos um caso recente de um médico, inclusive ele é prefeito de uma cidade pequena no interior, em que ele se utilizava da sua função de médico para satisfazer a sua lascívia. Ele praticava atos libidinosos com suas pacientes, com a justificativa de que estava realizando exames nessa paciente. Então, isso sim configura crime de violação sexual, é o chamado estelionato sexual. Mas, muito embora essa seja a modalidade mais comum, nós temos outras também. Por exemplo, o irmão gêmeo, que acaba se aproveitando dessa situação de semelhança do seu irmão e acaba tendo relação sexual
com a namorada, a esposa, do irmão. Então, isso também configura violação sexual. Perceba que ele está tendo conjunção carnal, praticando um ato libidinoso, induzindo essa pessoa em erro. Fazendo o quê? Com que a manifestação de vontade da mulher, ou do homem, também não importa o gênero sexual, para que possa praticar esse ato, para que possa satisfazer essa lascívia. Então, isso configura violação sexual. Está lá no artigo 215 do Código Penal. Certo. São bastante detalhes, né? E, assim, muita coisa interessante, nova, inclusive, que eu acho que as pessoas leigas que não são da área também percebem como novidade. E você citou aí essa questão de alguns médicos, inclusive, cometendo esse crime de estelionato sexual. Eu gostaria de saber, perguntar para a doutora Liliane, se existe um perfil tanto da vítima como do criminoso para cometer e para submeter, né? Para ser de fato uma vítima desses dois tipos de crime, tanto do estelionato sexual como do tráfico de mulheres. Então, né, no tráfico de mulheres, como o tráfico de pessoa, não é tão simples assim, porque não existe um criminoso, existe uma rede criminosa, né? Então, se a gente falar só do aliciador, aí teria um perfil. Se a gente falar do explorador, teria outro perfil, né? Porque, na verdade, como diz o Dr. Flávio, acho que ele estava meio robotizado na hora, tem a parte do recrutamento, do transporte, a parte da exploração em si. Então, são pessoas diferentes, são níveis de classes sociais diferentes. Inclusive, como é um crime rentável, tem até os financiadores, né, do crime para poder ter lucro disso e não participam na mão na massa. Então, o que a gente observa quando a gente pega pela psiquiatria forense é que, pela escola indutiva, né, da criminologia, a gente traça perfis, sim, né, criminológico, psíquico do criminoso. Porém, quando se trata de um crime onde tem várias pessoas envolvidas, é um pouco plural, fica um pouco complicado eu falar que o perfil do criminoso do tráfico é esse, né? Porém, se a gente for falar dos aliciadores, aí sim, mudou de uns anos para cá. Antigamente, os aliciadores eram muito masculinos. Hoje em dia, se usa bastante, na verdade, a mulher. Até mesmo para poder trazer uma segurança, né, como se ela estivesse nivelando com ela. Não, é assim. Então, assim, sendo homem ou mulher, muitas vezes tem o traço sedutor, né? Que é esse traço sedutor? É a capacidade de manipulação para o fim, né? Agora, eu posso falar que todos são sociopatas? Todos são psicopatas? Não, eu não posso dizer isso. Seria uma generalização. Porém, são pessoas que têm um grau de personalidade manipulatória muito grande, né? E aí o perfil da vítima é mais fácil de colocar algumas características mais semelhantes, né? Os perfis das vítimas, muitas vezes, né, igual falou, em tráfico de pessoas, são mulheres e crianças. E dentro dessas mulheres, quando a gente vai falar sobre tráfico de mulheres, essas mulheres são, muitas vezes, de um nível de escolaridade e social baixo, de baixa renda, de um nível de escolaridade pequeno, de locais mais pobres, de pouco acesso, podem ser mães solteiras e ter essa dificuldade até mesmo financeiro. Então, assim, são pessoas que são mais susceptíveis a qualquer sedução de um ganho fácil, né? E às vezes elas estão indo não sabendo de qual é o trabalho. Elas estão indo achando que vão ser garçonetes, que vão ser outras coisas, mas ela quer um ganho rápido. Tem uma proposta sedutora e elas querem um ganho rápido. Uma pessoa com nível de instrução maior questionaria a proposta. Mas uma pessoa, talvez, né, de um nível de instrução menor, de uma classe econômica sem muitas oportunidades, ela realmente cai no golpe, porque é uma proposta muito sedutora, né? Então, não é que Isso, eu tô matando dois coelhos. Nossa, eu vou pro exterior, ou eu vou fazer alguma coisa e vou ter. Então, assim, não é que é uma pessoa inocente, mas é uma pessoa
infelizmente, que tem um nível de crítica, de juízo crítico da realidade, diminuído pela sua própria condição socioeconômica, psicossocial, entendeu? Mais ou menos E isso. assim, são de fato muito iludidas, né? A gente vê muito falando de mulheres que vão realizar o sonho de ser modelo. E tem os casos, Sim, inclusive, sim. tem os casos assim, que, inclusive, nem oferecem emprego, nada disso, mas oferecem o casamento, né? Vamos casar e quando observa, a pessoa já está envolvida em alguma situação. Em outra situação, exato. Então, aquela coisa muito repentina, muito sedutora. E são pessoas que não têm um questionamento disso, né? São pessoas mais concretas e vão e sonham e vão embora. Mais ou menos Exatamente isso. E doutor... As pessoas estão em busca de realização de um sonho. Estão em busca da realização de um sonho com propostas tentadoras, como o doutor Eliane falou, para ser modelo. Então, normalmente, acaba oferecendo uma possibilidade de ser modelo no exterior, trabalhar como garçonete, trabalhar como babá, já que a nossa moeda é muito desvalorizada em relação a esses países, né? Então, acaba sendo uma proposta muito sedutora. Muito bem colocado, doutora. E, doutor Flávio, na verdade, nós vamos tirar de doutor para a gente ficar mais à vontade. Porque todo mundo aqui é doutor. Então. Vamos lá. Quais os locais mais comuns de acontecer esse tipo de crime, Flávio? Isso tem muito a ver com o perfil da vítima, com Liliane. Vou excluir a doutora, então, tá bom? Então, ótimo. A classe social da vítima influencia bastante. Então, quem tem uma classe social menos privilegiada, então, acaba tendo o desconhecimento de como realmente funciona esse tipo de crime, como funciona a situação exterior, porque acaba se iludindo com uma chance de crescer na vida, uma chance de dar um futuro melhor para a sua família. Muitas vezes, na maioria das mulheres que vão submeter esse tipo de vitimização, elas têm filhos, então elas pensam no seu filho. Bom, eu vou para o exterior, vou deixar meu filho aqui com minha mãe, com meu parente, mostrar uma melhor qualidade de vida para ele, para proporcionar uma condição de vida para ele. Então, acaba se submetendo a essa situação, mas para isso, essa pessoa gera uma dívida. Porque para entrar num país desse não é tão simples. Para você entrar nos Estados Unidos, entrar na Europa, entrar num país que tem essa demanda, não é tão simples. Então, acaba se submetendo a situações em que geram dívidas para esses aliciadores. Então, é aí que eles aproveitam dessa situação. Então, as mulheres acabam tendo uma dívida com esses aliciadores e aí acabam se submetendo à exploração sexual, ao trabalho escravo, a qualquer outra forma de maneira que possa ser vítima do trabalho escravo. Então, o perfil em que a gente encontra a maior incidência de vítimas do tráfico de pessoas, não só o tráfico de mulheres, é justamente esse. É um ambiente em que há um nível social um pouco mais baixo, em que há uma dificuldade de oportunidades. Então, a classe social influencia realmente bastante na possibilidade de se encontrar vítimas para esse tipo de crime. Certo. E a doutora Liliane até comentou que a pessoa, o criminoso em si, ele não precisa ter algum transtorno psiquiátrico, nenhuma tipo de alteração. Mas eu acho assim, que uma das questões que deixam as pessoas mais curiosas são os psicopatas, por exemplo. Então, assim, que podem, inclusive, né, cometer ou não crimes. E eu gostaria que você falasse, doutora, um pouquinho a respeito disso. Quais as características que classificam uma pessoa como psicopata? Então, né, hoje em dia, essa palavra psicopata e o sociopata caem um pouco por terra, porque psicopata é qualquer psicopatologia, né? E o sociopata a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. O Dr. Flávio, ele deu 2 exemplos muito importantes, né? Por quê? O médico que se aproveita da profissão dele para fazer o mal, ele é um antissocial, porque ele é uma pessoa que não tem empatia. Então, primeira coisa que o antissocial tem é falta de empatia pelo próximo. Um comportamento manipulador, um discurso, né,
que consegue levar a vítima ou qualquer pessoa a um risco, né? Tem um certo grau de hostilidade quando é pego, entendeu? Que ele tem. Eles são pessoas que, além da empatia, ele não se importa com as consequências dos atos, entendeu? E muitas vezes fazem também uso de substâncias, tudo. Então, assim, só que quando eu falei que não dá para fazer, nem todo mundo tem transtorno, mas todos nós temos traços de personalidade. Todos nós temos personalidades. E nós temos traços em comum de personalidade. Então, assim, nós que gostamos de falar muito, a gente tem traços de personalidades parecidos, né? O professor e o artista, eles estão juntos ali, né? Porque eles adoram estar lá falando, então eles gostam disso. Tem os traços muito parecidos. Já dentro da medicina tem os que gostam mais introspectivos. Vai virar radiologista, não vai conversar patologista, não vai conversar com ninguém. Patologista, principalmente. Então, são traços de personalidades. Pessoas mais obsessivas, pessoas mais histéricas, pessoas mais instáveis. Isso não significa um transtorno, e sim um traço da personalidade da pessoa. Porém, quando se trata de um sociopata, que atualmente é o antissocial, ele, além dos traços, ele traz o quê? Qual que é a definição de transtorno? Rapidinho, vou dar uma aula rapidinho. Definição de transtorno é tudo aquilo que traz prejuízo, seja para si ou para terceiro, sofrimento e disfunção, né? Tanto no trabalho, social, familiar, então deixa disfuncional suas relações. Então, isso é transtorno. Pronto. Então, a personalidade, quando tem transtorno, é uma personalidade que traz todo esse prejuízo. Então, quando a pessoa tem um transtorno de personalidade antissocial, ele traz ao seu redor todo esse prejuízo. Só que a gente tem advogados com esses transtornos, a gente tem médicos com esse transtorno, políticos, eu não vou entrar nessa esfera, mas tem muito político com esse transtorno, né? Então, assim, porque são pessoas com uma capacidade de manipulação, são uma pessoa que querem chegar a um fim, né? Na verdade, engenheiro também, outros, tá? Mas, assim, as duas profissões que mais têm psicopatas é as nossas, hein? Direito e medicina. Isso é estatisticamente comprovado. Então, é mais ou menos isso. Então, as características são essas, né? São pessoas extremamente sedutoras, que quer um fim, que te faz, às vezes, aquele namorado que faz bastante violência psicológica, tem um tracinho ali, sabe? De sociopatia. Ou seja, inclusive para a própria pessoa vítima, para ela reconhecer alguma característica que não seja essa da sedução, da habilidade de falar, fica complicado, porque não convive, né? Por exemplo, você perceber que a pessoa não tem esse sentimento. Como você vai descobrir isso? Seria você teria que conviver de fato. Então, fica mais complicado. Mais complicado. Ainda sair da situação. Isso. E com relação a essas questões, Flávio, por exemplo, você inclusive falou da questão do médico, né, que abusou, enfim, do religioso, não quero falar nomes, mas enfim, que abusou de mulheres. O que a mulher, Flávia, ela tem que fazer quando ela percebe que está numa situação de perigo? Por exemplo, várias mulheres, vários artistas, várias pessoas com uma escolaridade, tudo, não denunciaram. Por que isso acontece? O que a mulher ela deve fazer e por que não denuncia? Depois até a Liliane pode responder essa questão do por que não denuncia também. Por favor, Flávio. Doutora, isso gera um problema muito grande no seio jurídico. Por quê? Porque as formas de repressão a esse tipo de crime acabam ficando presas ao medo da vítima em poder registrar um boletim de ocorrência, informar o ocorrido. Então, isso acaba gerando, que no direito a gente chama de cifra negra. São os crimes que acontecem que o Estado não tem ciência. Então, a mulher, a vítima de um crime de tráfico de pessoas, um crime de estelionato sexual, acaba não querendo expor essa situação. Então, não chega ao conhecimento das autoridades para que as providências sejam tomadas. Então, qual a sugestão, o que eu indico para uma pessoa que está sofrendo esse tipo de crime, ou já sofreu esse crime? Que não tenha medo, o Estado vai te dar o apoio necessário, não só jurídico, mas também psicológico,
para que você possa ter coragem de ir lá e registrar essa ocorrência, você informar ao Estado dessa situação que está ocorrendo. Por quê? Porque se você não fizer isso, amanhã terá outra vítima. Se você foi vítima e você não fizer a sua parte de registrar essa ocorrência, de denunciar as autoridades, então esse crime vai continuar acontecendo. Então amanhã será outra pessoa e assim por diante. Então, infelizmente, o Estado não tem como tomar ciência desse tipo de crime, senão através da vítima. Então, a única forma aqui que a pessoa tem que fazer, conversa com seu familiar, conversa com pessoa de confiança, que vai te encorajar a fazer esse tipo de registro de ocorrência. E é interessante, por exemplo, até nessa questão que nós vimos aí acontecendo, né, com o João de Deus. Então, eu acho que as pessoas têm, inclusive, medo, né? Porque é famoso. Se eu chegar lá e falar isso, ninguém vai acreditar em mim. Então, para reverter essa história, de fato, é difícil. Você concorda, Liliane? Então, justamente, o medo da exposição e até mesmo o sentimento de culpa. A vítima, ela tem um sentimento de culpa. A criança, quando ela tem um abuso, ela acha que também tem alguma coisa com ela. A mulher, às vezes, acha que ela teve alguma culpa no processo, né? Então, é muito ambivalente. Eu atendo porque no consultório psiquiátrico, muitas pessoas com consequência vítimas de abuso, né? E a pessoa, ela sente muita culpa. Então, e ela tem medo de se expor. E às vezes ela não tem uma rede de apoio, né? Então, ou às vezes é uma família muito paternalista, muito rígida, né? Vai depender, tudo são fatores culturais e sociais mesmo envolvidos. Então, a gente tem que desmistificar e ter realmente locais de acesso onde a pessoa possa estar levando, né, essa informação com isenção de julgamento. A pessoa tem medo de ser julgada. Que ela seja acolhida, né? Porque já que ela seja acolhida. Chegar e falar para uma autoridade policial, que seja, fica dolorido para a mulher, né? Exato. Referente a até a estelionato sexual, vamos tocar naquele ponto de pessoas, por exemplo, mulheres vão para uma boate, chegam nessa boate, as pessoas colocam algum tipo de droga, medicamento para doparem a vítima, né? E roubarem, abusarem sexualmente. Doutora, como a mulher ela pode perceber que isso aconteceu? Vamos supor, o importante é nem aceitar, né? Nem virar outro sobre mas às vezes é a sua própria bebida, né? Você virou pra trás, exatamente, bobeou, dançou, assim, né? Como diz o povo agora, né? O golpe tá aí, cai quem quer e essa coisa. Não, na verdade, é assim, sempre tenha uma rede de apoio. Uma mulher, quando ela sai... Liliane, pode sair sozinha, sentar no bar para beber sozinha? Pode, mas tenha cuidado, né? Eu fiz faculdade na Federal do Rio e me mudei e eu era uma menina, entendeu? E, querendo ou não, a gente tinha que ter cuidados. Eu saí de Goiânia. Aliás, lá no Rio eu fui confundida uma vez na praia por garota de programa. Me perguntaram se eu era, eu e mais duas amigas. Porque essa coisa do Brasil, essa venda da imagem sexual do Brasil é muito grande. Por isso que esse mercado do tráfico de mulheres é muito grande. E eu ainda vindo de Goiânia, aí que o trem é feio mesmo. E aí eu ainda tô falando sério. Que situação! Que situação, né? Então, assim, porque parece que tem umas colegas lá da terra que trabalham lá no Rio de Janeiro e tal. Eu tava lá fazendo a faculdade. Então, assim, o que eu queria dizer é que a mulher tem que ter cuidado, né? Ela tem que se proteger. Não é para ela ficar enrijecida, mas ela tem que se proteger. Ela tem que saber para onde está indo, com quem está indo, né? Na verdade, ela tem que estar no comando. Mulheres, estejam no comando, entendeu? Da situação. E aí... né? Dita as regras. E que aí você está muito mais protegida. E desconfie, né, gente? A gente tem que desconfiar, pisar o cu no chão, né? As coisas não vai justamente, né? E tudo é tudo muito lindo. Então, assim, eles utilizam
muito a questão dos hipnóticos, né? Usa muito o nitrofurazepam, né? Que é o Boa Noite Cinderela, usam de anestésicos. Então, isso causa na pessoa o quê? Uma confusão, né, mental, um torpor que vem do nada. Ah, Liliane, mas eu bebo gin é assim. Bebo, na hora que eu vi, eu tô em Nárnia. Pois é. Esteja em Nárnia junto com uma amiga, com um amigo, alguém que você confia. Entendeu? E não é bem juntos. Você entendeu? Vai ter que ser igual assim, para dirigir, né? Assim, seja amiga de alguém que me sobe. Então, porque tinha até lá na época. Ih, gente, agora travou foi todo mundo. A internet de todo mundo está travando aqui agora. Flávio, você fale alguma coisa para ver se eu te escuto. Eu acho que eu estou acompanhando aqui. Acho que só a doutora Liliane que travou. Tá me ouvindo? Não, o seu vídeo ele nunca ficou claro. Realmente você está embaçado assim o tempo todo. Mas agora ela também entrou. Então, eu vou passar a próxima pergunta já para você, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Ih, olha, ela sumiu. Gente, de fato, a nossa internet hoje não está colaborando. Vou até deixar esperar ela entrar. Então, vamos lá, para a próxima pergunta. A pessoa, o criminoso que comete esses crimes, tanto de tráfico de mulheres como um estelionato sexual, ele ou ela, né, são presos de fato? E se por acaso essa pessoa conseguir comprovar alguma alteração psiquiátrica, essa pena é reduzida? O que acontece com essa pessoa? Sim, então, as penas são graves, não são penas simples. São penas de reclusão. A violação sexual, ela tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, é um crime muito grande. Agora, especificamente sobre a situação do Boa Noite Cinderela, a gente foge da violação sexual mediante fraude e a gente entra em um outro crime. A gente entra num crime chamado crime de estupro de vulnerável. Por quê? Porque nessa situação específica, a mulher ela está em uma situação de vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade temporária, mas ela sim é considerada vulnerável. Então, se alguém colocar algo na bebida de uma mulher para que com ela tenha relação sexual, ele acaba incorrendo no crime de estupro de vulnerável. E a pena é muito mais alta, de 8 a 15 anos. Então, realmente é um crime que tem uma reprimenda considerável. Então, o indivíduo ele é preso. Agora, se for comprovado que ele possui alguma espécie de doença mental, e aí qualquer que seja essa doença mental, ele pode sim ter sua pena reduzida, e a depender do tipo de doença, ele pode até ser considerado inimputável, ou seja, ser isento de pena. Certo? Por quê? Porque o artigo 26 do Código Penal, ele traz uma causa de inimputabilidade, chamada no direito de causas de inimputabilidade. E o que é isso? É uma causa em que exclui a culpabilidade do agente. Então, se ele por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardo mental, se ele era considerado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de seu comportamento durante a sua ação, ele pode sim ser considerado inimputável e ser isento de pena. Agora, se ele não tinha o necessário entendimento, ou seja, ele era relativamente... Ó, a doutora voltou aí, ó. Se ele era relativamente... Eu levei um tombo aqui. Eu tava falando de vodka, ia começar a falar de vodka, eu levei um tombo. Mas pode falar, doutor. Então, eu falo aqui, se o indivíduo, se for comprovado que ele possui uma doença mental, a doutora perguntou se ele pode ser isento de pena ou pode ter sua pena reduzida. Sim. Se ele for considerado um doente mental e for comprovado que ele era inteiramente incapaz de ter o caráter ilícito de seu comportamento, aí sim ele pode ser isento de pena. Agora, se ele tinha doença mental, mas ele não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de seu comportamento, ele pode ter a sua pena reduzida. Mas lembrando que são casos específicos que quem vai dizer se ele tinha ou não a doença mental, se ele era ou não capaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento, não é o delegado de polícia, não é o juiz,
não é um membro do Ministério Público, é um médico, é um perito. Só ele tem a capacidade técnica de dizer de forma conclusiva que esse indivíduo que cometeu determinado crime, ele tinha uma doença, se ele tinha uma doença mental ou não, e se, através dessa doença mental, no momento da ação do crime, ele era considerado, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento. Nesses casos, ele pode ser isento de pena ou ter a sua pena reduzida. Certo. Eu vou até aproveitar o gancho aqui, porque teve uma pergunta interessante da minha madrinha, que ela pergunta assim, ó, como a mulher pode provar que foi vítima do Boa Noite Cinderela? E aí, Flávio? Isso é muito complicado. Muito complicado. Bom, primeiro a grande dificuldade, como o doutor Eliane estava falando, é você identificar que você foi vítima. Identificar que foi vítima. Depois que você se identificou como vítima, e aí você ter capacidade de procurar o apoio jurídico para que as providências sejam tomadas. Então, como se identificar que a pessoa foi vítima? Bom, se percebeu que acabou saindo completamente da sua inconsciência em determinado momento em que estava com alguém, e depois, através do exame, constatou-se que alguém com ela manteve relação sexual, então seria uma das possibilidades de se comprovar que essa mulher foi vítima de um estupro de vulnerável. Então, ela tem que colaborar bastante com as investigações, tem que identificar que passou um determinado momento onde estava, tentar se lembrar de algo em que ficou completamente sem a consciência, ficou completamente impossível de manifestar a sua vontade de manter uma relação sexual. E após isso, claro, alguns exames têm que ser realizados, né? O primeiro exame é o exame de corpo de delito para poder comprovar que houve a conjunção carnal. Depois, alguns exames clínicos, alguns exames médicos para comprovar se houve a ingestão de algum medicamento que pudesse ter esse efeito ao qual a pessoa está relatando. Então, seria uma forma de identificar que a pessoa que foi vítima do crime de estupro de vulnerável, mas em caso de vulnerabilidade temporária. Certo. Ó, eu vou ler um comentário aqui do Leandro Garcia Doro. Ele fala assim, ó, Flávio, 5G urgente, porque o tempo é super relevante. Descontrair um pouquinho. Bom, várias pessoas, inclusive, têm curiosidade referente a esse teste psicológico, né, do criminoso. Como é feito essa avaliação, doutora Lidiane? Então, né, o perito forense, que é a psiquiatria forense, ela é tanto um sub-ramo da psiquiatria quanto da medicina legal, né? Eu acho que seria legal, o termo seria psiquiatria legal, mas vamos lá. Psiquiatria forense, ela é uma avaliação médica, como outra qualquer, a gente faz a anamnese e o exame mental do paciente. A gente procura nos autos o que o perito, ele, na verdade, ele não decide nada, ele não tem julgamento, não é, ele está ali para avaliar como médico o sujeito. Então, ele costuma ler nos autos o que está se buscando também de avaliação, né? Então, quando a gente faz essa avaliação mental, através da anamnese, a gente, das perguntas, a gente já está avaliando o paciente não, o sujeito em si. É que eu sou médica assistente, não sou médica tão perita assim, então vou fazer essa confusão. Mas vamos lá. O periciado, desculpa, lembrei. O periciado. Todo psiquiatra tem que saber forense, mas vamos lá. O periciado, ele é avaliado assim como um outro sujeito do médico assistente. Porém, através do comportamento, da fala, dos autos, você busca história pregressa, você pode pedir prontuários e você vai fazer toda uma investigação clínica, né, do sujeito. Dentro dessa avaliação clínica, o mais importante é você avaliar a crítica. O que é isso? O juízo crítico da realidade. Essa pessoa tem juízo crítico da realidade? O comportamento dela era, de fato, algo psicótico, com distorção de senso-percepção? Ou ele não? Ele tem um transtorno de personalidade,
mas ele sabe muito bem das consequências, porque ele tem discernimento, ele tem juízo crítico, ele não tem empatia. Então, o transtorno psiquiátrico, ele pode existir, mas não torna o sujeito imputável do crime, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, muito querem usar da artimanha do laudo psiquiátrico para poder reduzir pena ou atenuar, né? Se livrar, vamos dizer. E, na verdade, isso não existe, porque existe a vontade, existe o querer, existe o compreender que o fato é um delito. E, a partir disso, vários transtornos compreendem, sim, apesar de ter transtorno psiquiátrico. A gente não está falando de um paciente esquizofrênico em surto psicótico que mata o pai. Porque para ele não é o pai, é o diabo, entendeu? Então é diferente, ele não tem discernimento crítico da realidade. Agora, quando um transtorno de personalidade comete um crime, aí ele tem discernimento do que ele está fazendo. Então ele tem que ser julgado como qualquer outro, apesar de ter um transtorno, né? É isso. O que mais? Muito esclarecedor, ótimo. E vamos agora falar uma partezinha aí que também está incluída nessa questão do estelionato sexual. Doutor Flávio, o que é um crime de estupro de vulnerável? Cortou um pouquinho aqui para me ouvir? Sim, consegue me ouvir? Eu consegui ouvir, sim. Mas nós não conseguimos te ouvir, não. Vou mudar aqui de posição. Agora, voltou? Voltou. Pronto, melhorou? Melhorou. Bom, pergunta o que é estupro de vulnerável, não foi isso, doutora? Se eu entendi bem? Isso, exatamente. Isso. Então, o que é estupro de vulnerável? É um crime previsto no Código Penal, artigo 217-A, e consiste em ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso, que não seja somente a conjunção carnal, com pessoa menor de 14 anos. Ou então com uma pessoa de qualquer outra idade, que ela não tenha capacidade de manifestação de vontade para a realização desse ato, seja de forma permanente, seja de forma temporária. Ou seja, é você praticar uma conjunção carnal, um ato libidinoso com uma pessoa vulnerável. Então, pessoa vulnerável é aquela que é menor de 14 anos, ou seja, que 14 anos incompletos, 13 anos, 11 meses e 29 dias, ou então com uma pessoa de qualquer idade, mas que ela não tenha a capacidade de se manifestar com relação à prática desse ato. Então, isso significa crime de estupro de vulnerável. Agora, é bom lembrar uma situação muito importante, que acaba sendo de desconhecimento da população. Que situação é essa? Que o estupro de vulnerável em relação à vítima menor de 14 anos, ele independe de qualquer relação amorosa entre a vítima e o autor do crime. Ele depende de eventual experiência anterior da vítima. Digamos que a vítima já tenha realizado a relação sexual outras vezes. Isso independe da configuração do crime de estupro de vulnerável. Então, não é porque eu namoro com uma criança de 12, 13 anos, então ela fez de forma consentida, ela consentiu o ato, para o direito não importa. Importa que você realizou uma conjunção carnal, um ato libidinoso com uma pessoa, com uma criança menor de 14 anos. Se você fez isso, você vai sim responder, pelo crime de estupro de vulnerável. Então é isso, doutora. Estupro de vulnerável é um estupro, é a realização de uma conjunção carnal ou a prática de qualquer outro ato libidinoso. Lembrando aqui que a conjunção carnal é muito claro, mas a prática de ato libidinoso também configura estupro. Então, se acaba passando a mão em partes íntimas de crianças, isso configura um ato libidinoso. Então, está consumado o crime de estupro de vulnerável. Então, não é somente ter conjunção carnal. Também configura estupro de vulnerável você praticar qualquer outro ato libidinoso com a intenção de satisfazer a sua lascívia. Ótimo. Até a questão, eu trouxe uma questão aqui para a doutora Liliane, é porque nós temos
pessoas sindrômicas, né? Vamos dar como exemplo pessoas com síndrome de Down. Elas têm essa sexualidade um pouco mais afloradas e acabam sendo vítimas fáceis aí para estupros, abusos sexuais, né, em geral. Então, o que que a gente poderia, o que que você poderia falar para nós, como nós poderíamos orientar a família dessa criança com síndrome de Down e, inclusive, orientar a própria pessoa com a síndrome de Down? Então, em primeiro lugar, que isso é um mito. Eles não têm mais aflorado. Eles não têm, em primeiro lugar, é porque eles são muito infantilizados, tá? Tanto pela família como pela própria sociedade. Eu tenho um filho de 7 anos e eu já peguei ele se masturbando, certo? Então, a gente explica pra ele. Que situação, ele não assiste live não, né? Não, gente, pode. Assim, fala na cara, né? Eu já falei que a primeira coisa que meu filho vai fazer na adolescência é chegar na terapeuta e falar, minha mãe é psiquiatra. Entendi tudo. Aí a terapeuta minha diz, mãe é entendi psiquiatra, eu tudo. sou cobaia e agora eu tô em crise. Vamos lá. Então, assim, a gente vê que não fala sobre sexualidade. E não falar sobre sexualidade, você não está ensinando o que ele está sentindo. E ele, às vezes, não sabe o que ele fazer com o que ele está sentindo. Entendeu? E aí, quando o Joãozinho, que tem síndrome de Down, passa a mão no peito com 13 anos da secretária, ele tem síndrome de Down, ele é uma criança. Então, infantiliza, em vez de explicar, entendeu? E fica reprimindo muito. Porque não é reprimir. Sexualidade você tem que conversar. Tipo, filho, é gostoso, né? Mas você não pode fazer na frente das pessoas. Né? Então, assim, você vai explicando que certas coisas dá para fazer, certas coisas têm limite, o corpo do outro é um limite, você não pode invadir o corpo do outro. E aí, a partir disso, você vai estar dando educação sexual. E a educação sexual no Brasil é muito falha. Imagina para quem tem filho sindrômico. E dentro da síndrome de Down, assim como dentro de qualquer criança, a gente tem níveis intelectuais. Então, tem síndrome de Down que tem déficit intelectual. Aí sim a gente vai trazer um vulnerável. Porque mesmo ele crescendo, mesmo ele tornando adulto, ele é uma criança intelectualmente. Ele é uma criança de 7 anos intelectualmente, mas já tem 20 anos. Opa, ele é uma criança com hormônios de um homem de 20 anos, com uma testosterona de um homem de 20 anos, mas ele é uma criança. Entendeu? Então, a criança, ela não tem discernimento, ela não tem juízo crítico, né? E aí, a partir disso, a nossa orientação para os pais é converse, explique. Porque a síndrome de Down, ela não é uma doença, né? Isso também a gente tem que tirar isso como patologia. Ela é, na verdade, um conjunto de sinais e sintomas, porém, ela precisa de orientação dentro da necessidade individual de cada criança. Então, o QI, a cultura, a religiosidade, tudo isso entra. Então, a repressão é que leva a esse comportamento, a falta de orientação e os mitos que tem. Então, ele fica muito aflorado porque ele é um adolescente, ele é um pré-adolescente. Só que ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí, o retardo mental, aí que ele fica mais agressivo mesmo, porque ele não sabe dialogar, ele não sabe falar das suas emoções. E aí, a equipe interdisciplinar e multidisciplinar vem para apoiar esses pais, né? O psicólogo, o terapeuta ocupacional, vem para trazer tudo isso. Então, assim, a quebra do estigma é muito importante, né? Que existem vários níveis e cada criança com síndrome de Down tem a sua individualidade e precisa ser conversada, precisa ser avaliada com clareza, sem medos, com transparência. Os pais não têm que ter medo, né? É isso. Nossa,
Fantástico, fantástico essa sua colocação. E aí, de fato, quebrando mitos, né? Eu penso que com essa conversa de hoje eu aprendi muito com você, espero que as pessoas também tenham aí aprendido bastante. Ó, Flávio, que pena, porque só agora eu não te vendo bem, só no finalzinho É, agora tá ótimo. Ele não é um robô. Bom, gente, faltam 3 minutos, infelizmente, para encerrar. Gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem final para nós. Bom, primeiramente pedir desculpa por essa falha da internet, não estou em casa, estou em viagem, como eu falei no início, então isso acabou atrapalhando um pouco a nossa conversa, mas eu queria agradecer demais, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um aprendizado, doutora Liliane, muito grande aqui ouvir suas palavras, ouvir seus conselhos, suas orientações. Doutora Flávia, manda um abraço para o meu amigo Rafael, manda um abraço para toda a família, muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço bastante. Foi ótimo, também agradeço conhecer vocês, né? Mesmo que online. É um prazer conhecer pessoas que sempre querem dividir conhecimento, aprender também, como a doutora Flávia falou no começo, o direito e a medicina, ela anda junto, o judiciário, a polícia, a medicina, ela anda junto. Então, nós temos que sempre debater, discutir, vendo o lado de cada um, né? Como que o jurista pensa, como que a medicina pensa, para poder unir em prol da sociedade, uma sociedade, né, mais leve, mais livre, mais feliz. E eu, como psiquiatra, é o que eu desejo para todo mundo, ainda mais nessa pandemia, muita leveza para todos e saúde mental. Beijo, gente. Ótimo, gente. Quero agradecer muito a vocês dois. Tá? O Flávio não me conhece pessoalmente, mas indiretamente ele conhece pelo meu marido, Rafael. E a você, Conheço. Conheço. A gente já se encontrou uma vez lá no condomínio. Não foi? Foi. Olha como ele tá na graça aqui, foi mesmo, foi lá em Aracaju. E você, Liliane, que nem me conhece, né? E você, Liliane, que nem me conhece e aceitou vir participar dessa conversa aqui. Então, eu agradeço a todos por terem ficado aí até o final, porque hoje a internet quase atrapalhou a nossa live, mas a gente foi forte, conseguiu ficar. E que todos realmente entendam, tenham entendido e que compartilhem esse tipo de informação, porque eu acho que essa pandemia tem muita coisa ruim, mas tem uma coisa boa. Ela está mostrando que tem pessoas que estão aí dispostas a conversarem, a dialogarem, fazer com que a gente cresça. Porque eu acho que é a coisa mais importante, né? Que a gente, para o outro estar bem, a gente também tem que crescer primeiro como pessoa e como cidadão. Então, muito obrigada a vocês, um abraço e até uma próxima. Boa noite, pessoal. Valeu, gente.